Bom, boa noite! A gente estava com um probleminha técnico aqui, mas a gente já se ajeitou. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial e me lembra um pouco. Eu não sei se alguns de vocês participaram daquela primeira live que a gente fez quando começou a Covid, que a gente estava lá tentando entender o que estava acontecendo no mundo, né? E como é que tudo isso poderia ser explicado? E foi com o Renato. Eu lembro muito bem de tudo que ele falou e foram muitas compreensões, muitas coisas bacanas. Mas o mundo está passando por muitas transformações, gente. Isso não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul. E isso vem alguns alertas, e eu vejo que um dos principais alertas é que o meio ambiente está precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de ajuda. E se cada um fizer a sua partezinha, fizer bem feito, já ajuda um bocado. A gente não tem como salvar o mundo, mas a gente pode ajudar. E tudo isso que está acontecendo no mundo é realmente algo que precisa ser visto com carinho. Tanta gente perdendo tanta coisa, e eu pedi a gentileza de três gaúchas que estão na linha de frente, passando por esse sufoco, estarem aqui conosco agora, nesse instante, poderem dar os seus depoimentos e mostrar o que está acontecendo real, porque às vezes a gente ouve falar na televisão, na mídia, em grupo de WhatsApp, um monte de coisa, e às vezes muita coisa não chega da maneira adequada, mas que elas utilizam bastante, inclusive os ensinamentos que elas tiveram das constelações para esse momento de dificuldade, esse momento que realmente ele preza por algo mais. Algo é isso, é união de forças, é todos aqui juntos por um bem maior, por algo maior. E o algo maior é, com certeza, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, o que a gente pode fazer de melhor das nossas vidas. E o que a gente pode mudar, né, gente? Porque se é o meio ambiente que está aí pedindo ajuda, tem tantas coisas simples. E eu só vou dar um exemplo aqui, que foi quando foi isso há quase 4 anos atrás, foi definida a gente criar uma floresta no Parque Ecológico de Tietê, que já tem mais de 4.000 árvores. É pouco? Mas é um começo de uma história. Quem nunca plantou uma árvore? Quem nunca fez algo? Que diz que a gente na vida tem que escrever um livro, plantar uma árvore, nem lembro mal o quê, né? Mas, gente, é tão simples plantar uma árvore. É tão simples fazer alguma ação. Aí vem aquele ditado que fala: isso não vai mudar o mundo. Mas, gente, a gente não tem que mudar o mundo, a gente tem que começar mudando a gente. Se eu puder hoje ajudar uma pessoa, a gente cumpriu a nossa tarefa. Então, bora lá. Então, eu vou pedir a gentileza que a Patrícia levante a mãozinha eletrônica para o Carlos aqui colocar. A Patrícia Ruiz depois e depois a Mayra. Patrícia, meu anjo, seja muito bem-vinda. Eu imagino que o momento não é nada bom, nada agradável, mas faz parte da vida. Então, Patrícia, Patrícia Ruiz, deixa a outra Patrícia primeiro, que ela tem horário, ok? Carlos, é a outra Patrícia. É a Reinaldo. É a Patrícia ou a Patrícia? É a Patrícia. Bora lá. Patrícia, a palavra está contigo, querida. Oi, Inácio, boa noite, Renato, boa noite, pessoal. Eu estou aqui no sul, eu moro aqui em Tramandaí, que é o litoral norte do Rio Grande do Sul. A gente está a 1 hora aproximadamente de Porto Alegre e graças a Deus aqui a minha cidade não foi afetada. A gente não tem ligação dos rios com as lagoas aqui, então a gente não sofreu as enchentes. Mas nós estamos numa linha de frente em acolher essas pessoas que perderam tudo, que passaram, estão passando, né, por tudo que está acontecendo aqui, que vocês estão acompanhando pelas mídias e que não é 10%, gente, do que está acontecendo, vocês não têm ideia realmente da catástrofe que está sendo. A gente tem
497 municípios no Rio Grande do Sul e tem 450 municípios afetados de alguma forma com as águas das enchentes, das chuvas, dos rios e das Exato. lagoas transbordando. É realmente imensurável, é um estado praticamente baixo d'água, onde a gente tem aí mais de 500 mil desabrigados, tem mais de 80 mil pessoas abrigadas em abrigos, porque essas outras pessoas que não estão em abrigos, elas estão em parentes, elas estão em outras casas que elas têm aqui no litoral, por exemplo, e a gente está, Não, eu especificamente, eu estou na linha de frente de fazer esse acolhimento, como eu sou psicóloga também, e com conhecimento sistêmico, eu estou numa linha de frente de acolher essas pessoas nos abrigos, então eu vou até os abrigos, né? As pessoas me chamam e tá bem delicado, realmente, porque a gente vê de tudo, né? A gente escuta histórias que são muito tristes, mortes, perdas, desaparecimentos, que a gente sabe provavelmente vão aparecer mortes, né? Depois que essa água ceder, a gente vai ter um cenário de guerra catastrófico mesmo, vai ser um cenário delicado. E temos toda uma questão, assim, de que nós estamos analisando, né, e algumas colegas, a gente vai conversando e vai vendo o que que isso está trazendo para a gente. Claro que a gente nos abrigos não leva isso para as pessoas, a gente faz um acolhimento em relação ao sofrimento delas, né, mas a gente aqui, que estamos nesse outro lugar de profissionais que olham para a vida, para o servir a vida, para o sentido da vida, o que que isso tudo está nos mostrando? Como o Inácio disse, não é só o Rio Grande do Sul, é o mundo. Vários lugares estão sendo afetados. Europa, em pleno outono, primavera, está com 35 graus sem água e era frio na primavera para eles. Então, isso está acontecendo no mundo, está havendo um movimento da natureza, porque nós somos um tipo de câncer para a natureza, né? E o que que o câncer faz? O que que os anticorpos, doutor Renato, tá aí, né? Um médico que vai poder dizer isso para nós. Nossos anticorpos vão tentar combater. E é isso que a natureza está fazendo. Ela está tentando combater o que a gente faz, tudo aquilo que a gente tira do lugar, tudo aquilo que a gente destrói para construir algo. E ela está se manifestando. E ela tem vida. A natureza tem vida. A gente vê isso nas constelações. Eu fiz constelações aqui, fiz de um cliente uma vez, de que ele tem uma pedreira e ele não sabia se fechava ou não. E a pedra tinha vida na constelação, mostrava o quanto sofria, o quanto não queria mais estar sendo destruída, explorada. Então, a natureza tem vida. O que que isso está nos mostrando? Por que que está acontecendo isso? As pessoas às vezes dizem, ah, mas tem inocentes morrendo, bebês, pessoas do bem. Mas quem é inocente, né? Ninguém é inocente, a gente já nasce do pecado, como diz na Bíblia. Então, que inocência é essa? Cada um carrega uma história, um destino que traz do seu sistema familiar. E a gente, nesse lugar de terapeutas sistêmicos, de ter o conhecimento da consciência sistêmica, nos dá força para a gente poder fazer o acolhimento e também entender que essa dor que essas pessoas estão passando tem algo ali, né? Por que que alguns lugares não estão e outros estão? Por que que esse estado está sofrendo isso e outros não estão? Por que a gente está tendo uma guerra que não é civil ainda, mas ela é da natureza contra outro membro da natureza, que é o ser humano? Então, é bem delicado. A gente entra num movimento que a gente precisa fazer um acolhimento, ao mesmo tempo ter uma compreensão do que é a mensagem que isso tudo está acontecendo no mundo, está trazendo para nós, e também do amor, né? Como a gente fala, eu lembro de uma aula do professor Renato, ele falando, gente, é o amor cura tudo, é o amor. Vocês estão vendo o movimento que está acontecendo no mundo pelo Rio Grande do Sul? Também tem um movimento de amor acontecendo. Todo mundo fazendo o movimento de juntar doações e mandar para cá, e mandar dinheiro, e profissionais vindo de todos os lugares para salvar vidas. E não diz na testa se é bom ou ruim, né? Porque todos fazem parte, inclusive os perpetradores. Então a gente salva vidas aqui, e isso está vindo do mundo inteiro de todo o Brasil. Então a gente também está vendo um movimento de amor muito grande acontecendo, né? Aquela grande comunidade de destino
se manifestando também. Eu enxergo muito esse movimento e acalma o meu coração, porque é muito difícil para mim, enquanto gaúcha, ver o meu povo sofrer desse jeito, sabe? É muito difícil. Às vezes eu preciso me segurar para não sofrer com eles, mas eu digo, não, eu tô bem, tô com saúde, tenho condição e agora eu posso ser essa mão e posso trazer para as pessoas um pouco desse olhar ampliado do que está acontecendo. Cada um no seu tempo, é claro, né? Porque a gente sabe que todos estão numa dor agora de trauma, mas nós estamos nesse movimento. E tem muita luta pela frente ainda, né? Eu digo que a gente vai ter três fases, que é essa fase de salvar, abrigar essas pessoas, alimentar essas pessoas, organizar um caos, né? Para não ficar pior do que já está. Depois a gente vai ter a segunda fase, que é a fase de limpeza e organização do que restou, e é onde vai ter muita dor com tudo que vai se descobrir embaixo dessas águas. E a gente tem a terceira, que é a de reconstrução mesmo, né? De reconstruir casas, de reconstruir a cidade, de reconstruir o estado, de reconstruir a economia, toda aquela questão mais prática. E a gente vai precisar de muita ajuda ainda por muitos meses, mas uma ajuda também nesse nível de consciência sobre o que é a vida, sobre o que isso tudo nos traz de ensinamento, no meu ponto de vista. Obrigado, Patrícia. Tem um monte de gente fazendo aqui colocações de grupos de ajuda e tudo mais. Eu vou pedir a gentileza, passem naquele grupo que vocês estão de WhatsApp. Patrícia, tem gente pedindo seu contato, pode passar lá também. Quem tiver Tá, dificuldade, pede ao pessoal do atendimento que eles ajudam. tá Muito bom. obrigado, Patrícia, pelo seu Imagina. tempo e por tudo isso que você está fazendo aí na sua terra. Obrigada, gente. Obrigada por toda a ajuda, tá? Todas as orações, tudo que vocês estão fazendo daí, de onde cada um tiver, porque a gente está recebendo com muito amor, tá? Muito Bri- obrigada. Obrigado, Patrícia. Agora, Patrícia da Silva Ruiz. Agora sim, Carlinhos. Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui em Porto Alegre, que a gente praticamente está no centro, né, da onde tudo está acontecendo. Vou colocar você aí em riba. Começa do zero, porque você nem começou a falar, caiu todo mundo. Então, é importante, né, que a gente que entenda que todo mundo que está numa região que foi afetado de alguma forma, né? Numa primeira perspectiva, numa segunda, numa terceira, numa quarta, né? Então, teve o pessoal extremamente afetado, tem o pessoal que foi mais ou menos afetado, né? Mas todo mundo foi. E aconteceu uma situação há 2 semanas atrás, muito interessante. Eu tinha escutado numa palestra da professora Sophie e ela tinha dito assim, numa formação Cosmic Power que a gente esteve, haverá um momento que o dinheiro não será suficiente para comprarmos algo ou comprarmos o que precisamos. E há 2 domingos atrás a gente buscava água potável na cidade e não tinha, né? Então, tá fazendo um frio terrível aqui, né? A gente vai ter entre 4 e 7 graus nos próximos dias. As pessoas precisam de calor de todas as formas, né? E como a Patrícia falou antes, existe um grande movimento para todo mundo estar presente de alguma forma. Porque quem não está lá na frente está em casa cozinhando ou preparando as roupas para doação, ou fazendo contato com as pessoas, ou para abrir um abrigo a mais, ou para conseguir apresentar um serviço de conforto para essas pessoas. Não há, não há uma história deste tamanho, eu acho, no Brasil, né? Tivemos Brumadinho há pouco tempo. As pessoas lá que atuaram nos resgates e no cuidado foram as primeiras a se prontificar, pelo menos dentro da minha área, a dizer: olha só, nós passamos por algo semelhante e aqui temos uma possibilidade, né? Mas o que mais a gente tenta entender, né, é em que momento que a gente parou de entender que o meio ambiente e a humanidade
são a mesma coisa. E agora parece que a ficha está caindo de alguma maneira, né? O meio ambiente não me serve. Eu sou o meio ambiente, eu faço parte disso, né? Então, o cenário ele é dramático. As pessoas praticamente não conseguem sorrir porque a dor parece que exala, né? E chega um momento que a gente para, chora, respira e segue. É muito difícil não ficar sensível a essas coisas. Se vocês ficam muito abatidos quando enxergam, vocês podem colocar um 10 a mais, porque é isso mesmo que está acontecendo. Contudo, meu pai dizia assim: se você não faz o que precisa ser feito pelo amor, a vida vai lhe ensinar dentro da potência dela, né? Eu acho que é o que está acontecendo com a gente, né? A gente vai ter que aprender uma nova forma de se relacionar entre as pessoas, entre o meio ambiente. E eu acho que tudo que a gente aprende dentro de uma formação sistêmica é tudo que a gente precisa também para conseguir dar essa virada. A questão agora é muito trabalho, né? Então, toda ajuda é bem-vinda e as pessoas realmente aqui precisam de agasalhos, precisam de cobertores, elas precisam de alimento quente. E essas pessoas que atuam lá nos albergues ou nos grupos de acolhimento, é necessário que aconteça o revezamento, né? E vai chegar uma hora que essas pessoas também vão precisar de cuidado. Então, o nosso trabalho é um trabalho para muito tempo, tá? Mas eu não consigo ver agora as mensagens que vocês estão postando, mas depois eu vou olhar e a gente se comunica também lá nos nossos grupos para sempre estar refazendo a nossa dinâmica de atendimento. E quando eu digo atendimento, é de cuidado mesmo, de lá, dizer, olha, eu posso sentar aqui, eu posso ouvir você. Eu estou disponível para você agora nesse momento, né, para as pessoas. Mas essa é a nossa realidade e eu fico à disposição se alguém quiser prestar alguma ajuda, posso encaminhar, né? E dando notícias para vocês de tudo que a gente está precisando, tá bem? Patrícia, obrigado por esse depoimento emocionante e eu vou só reforçar todos os convites, todos os links, tudo que vocês estão colocando aqui no chat, depois vamos colocar e passar para o pessoal que a gente transmite no grupo do WhatsApp e ver como a gente pode se ajudar mutuamente, ok? Agora a Mayra vai falar, depois dela eu vou passar a palavra para o Renato e ao final da palavra do Renato, todos vão poder, quem quiser perguntar, falar. Hoje o movimento é de todos nós. Mayra, por gentileza, a palavra está contigo. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim? Fico lisonjeada de estar aqui hoje, porque eu considero esse lugar muito amoroso. Inclusive, considero um presente estar junto com os colegas, em especial o professor Renato, que para mim é um exemplo de amorosidade. E quando tudo isso aconteceu, essa foi a minha primeira palavra: preciso ser amorosa. Porque a gente vai no mercado e a gente não pode comprar tudo. Tem o racionamento de alimento, tem o racionamento de água, tem o não conseguir falar com os familiares, então várias incertezas, além do cenário atual extremamente crítico. Eu morava numa cidade muito pequena no interior, aqui numa região de imigração italiana. Essa cidade ficou ilhada e, por ser uma cidade muito pequena, não tinha mais mercado, não tinha mais farmácia, não tinha sinal de telefone. Então, a única o meio de transporte eu conseguia era nos fundos da minha casa ficou um ponto de helicóptero
Então, uma zona de guerra, assim, zona de guerra. E não tem para onde ir, não tinha o que fazer. E no meio de tudo isso, a gente acabou, eu e o meu companheiro, a cidade é São João do Polesne, que eu morava, com esse evento, eu mudei para uma cidade que também foi afetada, mas tem bem mais estrutura, que é Santa Maria. Então agora eu estou em Santa Maria, cidade que também é afetada, mas uma cidade bem maior. Então ficamos 4, 5 dias ilhados, com a comida que a gente tinha em casa, tentando ser, né, o mais amorosos possíveis para não ir enquanto tivesse mercado, enquanto tivesse, enfim, estoque, a gente também pensar no outro. Então a gente decidiu se mudar assim que as estradas foram liberadas, a gente decidiu se mudar no sábado, na segunda-feira a gente se mudou para Santa Maria. Por essa questão desse evento que está acontecendo, a cidade ficou metade alagada e outras questões que a gente acabou se sentindo muito inseguro lá. E aí a gente fez uma mudança literalmente do dia para a noite. Colocamos o que cabia no carro e viemos. E particularmente a sensação aqui é um luto coletivo, né? É um luto coletivo, a gente se sente culpada de trabalhar. Em primeiro lugar, a gente fica catatônico. Quando eu cheguei aqui onde eu tô agora, eu não sabia o que que eu fazia. Se eu chorava, se eu arrumava, se eu tentava voltar para buscar mais alguma coisa. Então a gente fica catatônica. Depois a gente entra num luto. Então eu, na verdade, acredito que a gente vai viver exatamente isso, um luto coletivo. Todos foram afetados. Isso não. Porque, apesar da minha casa, particularmente, não ter sido alagada, a gente não tinha como ir no mercado, a gente não tinha como ir na farmácia. Eu tô sem água mineral aqui, por exemplo, não estava achando aonde comprar. Então, todos estamos sendo afetados de alguma maneira. E, além da amorosidade, que me veio muito também, agora é a hora de colocar em prática todo esse conhecimento, que talvez teoricamente parece tão fácil, mas a prática sistêmica nos momentos de crise, como que eu vou ter esse olhar ampliado? Como que eu não vou julgar? Isso também me veio muito forte. E, particularmente, um grande benefício, e aqui fica a minha gratidão pelo IBCF, a minha gratidão pela Inovar e pela Hellinger, viver todas essas emoções sem perder o equilíbrio de tomar decisões. Porque os eventos acontecem e nós precisamos decidir naquele momento. Então, é um embaraço de emoções que somos seres humanos. Eu, pelo menos, cuido muito para não reprimir essas emoções, para dia que tá triste ficar triste, dia, né, nesses eventos, né? Tem dias que a gente fica muito triste, tem dias que a gente está mais animado, mais otimista, consegue desenhar algo para fazer. Então, viver todas essas emoções sem perder o equilíbrio e tentando manter uma clareza mental. E eu acredito que essas decisões, assim, que a gente acabou tomando, vieram muito fruto dessa jornada dentro das constelações. Né? Então, agora não estou na linha de frente. Essa semana que a gente está conseguindo se organizar melhor aqui, que eu estou conseguindo pensar em ações para ajudar, né, quem está precisando. Santa Maria, em especial, é um lugar que está com muitas doações. Ontem eu tive nos pavilhões das doações, são pavilhões imensos. É incrível o quanto estamos sendo ajudados. É incrível. Assim, então eu tô nessa semana que passou, né, aquela semana de mudança, de confusão, consegui me organizar e agora a gente está pensando aí em formas de ajudar.
Obrigada, o professor Renato, obrigada, Inácio, pela oportunidade de estar aqui falando. E uma boa noite para os colegas. Obrigado, Mayra. Tem um monte de gente colocando algumas sugestões aqui de um grupo de ajuda para o Sul. Então, nós vamos criar sim. Só aguardem, que a gente vai comunicar dentro desse grupo desta live. Renato, depois de ouvir tudo isso, agora todo mundo quer te ouvir. O que a visão sistêmica fala sobre tudo isso e como que a gente passa por esse momento? A palavra está contigo. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar dizendo que surge um profundo silêncio dentro de mim quando eu me conecto com todos do Sul, tudo que estão passando e com as familiares dessas pessoas que estão espalhadas também pelo Brasil e pelo mundo. E imediatamente surge um silêncio dentro de mim, e um grande respeito pela dor, pela perda e por tudo que todos estão passando. Eu olho para essa dor com muito respeito, eu olho para essas perdas, para esses lutos, como as Patrícias e a Maíra falou, e eu olho para isso com um silêncio interno e com muito respeito. Porque isso é algo muito difícil. Quando eu ouço as pessoas mais próximas aí, assim como às vezes na televisão, e você se conecta com essa dor, é uma coisa muito difícil. Eu percebo uma dor no meu peito, no meu coração. Porque, como elas falaram, é um luto. Não tem como não ser um luto. O luto não é só por morte de pessoas ou por coisas que a gente gosta, mas também as perdas materiais, perda de casas, perda de coisas materiais, também é um luto, porque a gente sabe que para conquistar as coisas as pessoas se dedicam por muito tempo, com muito trabalho, com muita dedicação. Portanto, as perdas materiais também causam em nós sofrimento, desproteção, insegurança, dor. Portanto, todas as perdas, elas são importantes e significativas, tendo efeitos em todos nós. Então, quando eu olho para essas pessoas, através do meu coração, a primeira coisa que vem é esse silêncio e esse respeito por essa comunidade de destino. Ou seja, pessoas que estão, de alguma forma, vivendo consequências de ações do mundo todo. Pessoas que estão vivendo, através do seu destino, consequências de ações não só de pessoas do mundo todo, mas também de ações que vêm, inclusive, de pessoas que já morreram. Porque esse movimento é um movimento da natureza. E esse movimento da natureza, ele vem sendo construído há décadas, ou quiçá há séculos. Portanto, o que nós vivemos hoje, o que essa comunidade de destino, né, do Sul está vivendo, assim como outros povos também vivem, com tornados, enchentes e furacões no mundo todo, isso muito provavelmente é consequência de uma história da humanidade, aonde hoje se vive, provavelmente, segundo os cientistas, nós estamos vivendo consequências de situações que vêm acontecendo na Terra ou no desenvolvimento do ser humano, nessa separação onde o ser humano se separou
o meio ambiente, né, e só extrai do meio ambiente algo, nós vivemos hoje as consequências disso. Então, muitos que estão vivendo as consequências disso, as ações foram cometidas talvez pelos nossos pais, pelos nossos avós. Portanto, as questões disso não estão só no presente, elas são desdobramento de um tempo muito maior do que esse que nós estamos vivendo. E com certeza, como o Inácio já falou, isso não é uma coisa do Brasil. No Brasil, nesse momento, nós estamos vivendo essa manifestação dessa terra, que é um grande organismo, de um desequilíbrio muito importante e significativo. Existe, claro, controvérsias entre os cientistas que dizem que isso não tem a ver com aquecimento global. E outros tanto que dizem que não, isso sim é consequência do aquecimento global. De qualquer forma, eu não quero entrar nisso, eu não sou cientista. De qualquer forma, quando a gente vê algo nessas dimensões, isso não tem como nos tocar, e não só a nós brasileiros, os familiares, mas não tem como, quando vemos esses movimentos tão fortes da natureza, nos seus mais variados formatos, não tem como isso não tocar o nosso coração. Porque, afinal de contas, todos nós habitamos esse planeta e todos nós vivemos de uma forma direta ou indireta as consequências de quando se vive tantas perdas em todos os sentidos. Então, a Terra, ela não distingue região. A Terra é um organismo vivo, pulsante, onde tudo que ela contém é importante. Não só o ser humano, mas também o meio ambiente. Assim como os oceanos, as árvores, os animais, tudo é importante. Só que é um fato que em algum momento, o ser humano ele foi se desconectando do meio ambiente e acreditando que o meio ambiente estava a serviço dele. Isso não é uma verdade. Nós estamos a serviço do meio ambiente, o meio ambiente está a nosso serviço, mas todos nós temos uma função, uma importância dentro desse grande sistema que é a Terra, que é o nosso planeta. Portanto, é uma inocência achar que as coisas que acontecem num lugar da Terra não se reverberam, não têm efeitos em outros lugares da Terra. O ser humano ele perdeu um pouco essa noção e se sente separado muitas vezes, achando que tudo que está à disposição é para ser usado e consumido e de qualquer forma. Não é assim, parece, e tudo se mostra que as coisas funcionam. Não é assim. Portanto, quando a gente olha sistemicamente para tudo isso, é inevitável não reconhecermos que temos muito aprendizado nesse momento para viver, assim como na época do Covid, assim como qualquer manifestação intensa que se vive do meio ambiente ou de outras dimensões globais. Não tem como nós não pararmos para refletirmos. Se vamos fazer algo de bom disso ou não, isso passa por várias instâncias. Primeiro no campo individual, depois no campo coletivo, também pelo campo político, mas também por um pensamento coletivo global. Então, tomara que coisas boas aconteçam a partir de todas essas dimensões, do pequeno, que é o indivíduo, do coletivo, que a gente vê esse movimento de amor indo em direção aos nossos irmãos lá do Sul. Como a Patrícia falou, é um movimento de muito amor que está sendo direcionado do Brasil todo lá para o Sul, assim como quando um organismo está doente, o nosso sistema imunitário do corpo todo, ele se direciona para aquela parte daquele órgão para tentar proteger e defender aquele órgão. Portanto, cada vez que um sistema
está sofrendo, todo o corpo, todo o sistema age e sofre junto. E se prepara tentando ajudar ou combater. Por quê? Porque a sobrevivência daquele órgão, a sobrevivência daquele povo, ela é importante para o conjunto. Tudo faz parte do conjunto. Mas quando nós nos separamos dessa percepção de que nós somos parte e de que todos fazem parte e de que tudo faz parte, não só as pessoas, mas também a natureza, o meio ambiente, o ar, o lixo que se produz, tudo isso faz parte. Tudo isso participa desse equilíbrio global geral, né? Então, assim, desculpa, não sei se tem um barulho vocês ouvindo, está passando uma manifestação aqui atrás de mim. Eu moro em São Paulo, perto da Avenida Paulista, e aí acontece muitas manifestações aqui. Mas, de qualquer forma, é muito importante, quando nós olhamos sistemicamente para tudo isso, que nós não olhemos com dó para o pessoal do Sul e nem para a natureza. É importante que a gente olhe com respeito. É isso o que essas pessoas precisam. Que a gente olhe com respeito para a dor, para as perdas e para o sofrimento que eles estão vivendo. Olhar com dó não é algo que acrescenta algo de bom para essas pessoas. E, claro, num momento como esse, é um momento de urgência. As pessoas precisam sobreviver. E para elas sobreviverem, elas precisam, nesse momento, de ajuda de todos os tipos e todas as dimensões. Porque, nesse momento, é um momento de urgência. É um momento onde a vida das pessoas está em risco, onde famílias inteiras estão em risco. Portanto, esse é um momento de urgência. É um momento como aquele, por exemplo, que uma mãe está com um filho caminhando na rua e o filho escapa da sua mão e vai atravessar a rua e está vindo um carro. Então, é um momento onde nós, por ato reflexo, deveríamos nos pôr à disposição para ajudar essas pessoas. E é uma ajuda necessária em todos os níveis. Claro, começa pela coisa básica, pelo alimento, pela água, pelo abrigo, pela roupa que aquece, que o frio está chegando, em todos os níveis. É uma reação, mas é a gente ver como essa reação ela está acontecendo, como o Brasil está se mobilizando e como se busca acolher todas essas pessoas. E é exatamente isso. É um organismo onde agora toda a atenção se volta para esse lugar. E é isso, tá certo? E é importante e é necessário. Isso é urgente. Mas como a colega falou, vão ter outras fases nesse processo. E as pessoas vão precisar de outras coisas além disso. Como, por exemplo, serem ouvidas, como, por exemplo, vão ficar doentes física e emocionalmente, como recuperação, como reconstrução, né? E como os traumas que vêm disso tudo. Portanto, as ajudas elas vão ser importantes em muitos níveis e em tempos diferentes. E é importante a gente ter essa consciência. E também, como a colega falaram, as 3 pessoas falando me emocionou muito, porque a gente consegue ver como elas estão mais próximas, elas conseguem transmitir essa dor de uma forma muito mais real, né? E como elas falaram, são várias etapas, várias fases. E por mais que a gente tenha notícias pela televisão e tudo mais, a gente não sabe com certeza o que é isso, como sabe quem está ali passando, quem ficou isolado, quem perdeu tudo. A gente não sabe como que é isso. A gente não consegue, no fundo, dimensionar. A gente pode se consternar, ter uma certa empatia, mas saber, na real, só quem está vivendo isso. Portanto, as palavras, às vezes, elas não podem dimensionar tudo que está acontecendo. O sofrimento das pessoas, e a dor, as perdas, o luto, isso
aquilo que se aproxima um pouco mais da realidade. Mas as palavras, eu sei, elas não podem traduzir tudo isso. E eu não ouso querer traduzir tudo isso. Eu só quero compartilhar que quando nós olhamos sistemicamente, nós somos parte de uma grande engrenagem. E essa engrenagem, quando ela não está bem, assim como quando o nosso corpo não está bem, surgem sintomas. E esses sintomas, eles estão a serviço da reparação de algo. Eles estão a serviço de reequilibrar algo que está em desequilíbrio. Eles estão a serviço de olharmos para algo que não estamos prestando atenção. Mas não é só nós, é sobre os nossos antepassados também. E tudo isso a serviço daquilo que virá, do novo. Porque todos nós, daqui poucas décadas, não estamos mais aqui, já estamos mortos. Mas a vida continua através dos nossos descendentes, que vão estar vivendo consequências das nossas ações e das nossas atitudes hoje e nos próximos anos. Portanto, a vida ela é muito mais ampla e complexa do que o aqui e o agora. E é um fato que pessoas no Sul, nesse momento, por um motivo maior, elas estão vivendo e pagando um preço de algo que nem necessariamente foi feito por elas. Então a gente vê que quando a natureza quer se manifestar, ela não olha e não mede as consequências, porque para a natureza o mais importante é o coletivo, não é o individual. Portanto, se pessoas precisam ser sacrificadas para que algo aconteça, as pessoas são sacrificadas, famílias são sacrificadas. Portanto, a natureza, ela vai lutar de todas as formas, como o nosso corpo luta de todas as formas, para ser respeitado. Portanto, quando nós desrespeitamos o nosso corpo, de alguma forma, esse corpo vai trazer sintomas, ele vai dar sinais. E se a pessoa sofre pouco ou muito com esses sinais, tanto faz, porque o importante é que o corpo sobreviva. Portanto, num olhar sistêmico, a Terra, ela dá sinais de que algo está em desordem, de que algo precisa ser visto, precisa ser reparado, de que mudanças são necessárias. Agora, se para que isso aconteça, pessoas são sacrificadas, pessoas são sacrificadas. Assim como se algo no meu corpo reflete com um sintoma, com uma crise, com uma doença, é o meu corpo dizendo para eu parar para olhar para algo. Portanto, a vida nesse momento chacoalha todos nós, chacoalha o mundo inteiro, mas especialmente nós brasileiros, porque são os nossos irmãos lá do Sul, né, que estão vivendo essas maiores consequências nesse momento. Mas em outras épocas, com tornados, outras partes do mundo, ou com outras enchentes, ou com frio, o mundo está gritando. O mundo está mandando alarmes. Nós acabamos de sair de uma pandemia, foi uma coisa inacreditável que todos nós passamos. Logo na sequência, vem guerras, conflitos, e agora todos esses problemas climáticos que são um desastre. É uma coisa muito incrível. Então, não tem como nós não vermos a Terra gritando, esperneando, não tem como nós não olharmos para a Terra e para esse planeta e ver como ele está dando sintomas de várias formas de que no coletivo algo precisa ser visto. Se isso vai acontecer, eu não sei. Mas eu não tenho dúvida de que tudo isso está acontecendo exatamente para que a gente reflita um pouco mais sobre a vida, sobre o consumo, sobre o capitalismo, sobre o amor, sobre respeito, sobre natureza, sobre troca, né, sobre irmandade. Portanto, quando tudo isso se movimenta e nessa intensidade, né, de coisas que vem acontecendo nos últimos anos, não tem como não reconhecer que a Terra está gritando. Não tem como não parar e refletir que tem algo em muita desordem. Não tem como não perceber que nós estamos sendo chacoalhados para entrarmos em novos tempos.
não tem como não perceber que todos nós e que a Terra corre perigo, de várias formas, por várias vias. Seja por um bichinho invisível, seja pela temperatura, pelas mudanças climáticas, seja por guerras, mas está chegando informações o tempo todo. Esse planeta está tendo sintomas o tempo todo e fazendo com que a gente olhe de forma muito mais ampla e não apenas olhando para os nossos interesses, para aquilo que é importante para mim, ou para o meu bem-estar, ou para a minha segurança financeira. Já não dá mais para termos um olhar tão individual. Já não dá mais para a humanidade permanecer com esse olhar onde eu olho só para o meu interesse. Se através do meu interesse eu tenho que prejudicar o meio ambiente, ou prejudicar o vizinho, ou prejudicar quem quer que seja, o outro ou a natureza, eu deveria fazer reflexões sobre isso. Porque quando eu desequilibro algo com a minha atitude, eu estou desequilibrando algo, eu estou contribuindo para desequilibrar algo na sociedade, na natureza, em todo o universo que eu vivo. Portanto, as nossas ações, elas trazem consequências. Consequências essas que cria campos de proteção, ou consequências essas que pode também me deixar totalmente vulnerável e desprotegido diante de movimentos tão profundos que acontecem na natureza, como está acontecendo, mas não é agora. Os últimos anos têm sido uma demonstração intensa de como tudo isso está acontecendo. Poucos anos atrás, menos de 4 anos atrás, estávamos aqui falando do Covid, todos trancados, todos aprisionados, e como a colega falou, como a Sophie disse, tem tempos em que o dinheiro não resolve, porque não tem. Não se trata de dinheiro, se trata de não ter. Então, por muitos momentos na vida, o dinheiro não tem como resolver. Ou pelo menos não de imediato. Por quê? Porque não tem a ver com dinheiro. Né? Tem coisas que não passam pelo dinheiro, embora o dinheiro é importante e necessário. Então, assim, eu sou uma pessoa otimista. Eu sou assim. E talvez alguns chamem de sonhador. Talvez. Mas eu acredito que, enquanto nós somos otimistas, nós temos a possibilidade de fazer algo numa boa direção. Eu acredito que, quando somos otimistas, nós temos como nos movimentar e mover algo na construção de algo. Quando nós somos pessimistas, nós estamos muito mais conectados com aquilo que não dá certo, ou com um movimento contra algo. Portanto, eu sou otimista e eu pessoalmente acredito que, se a Terra faz tudo isso, em última instância é algo bom. Eu acredito que são mensagens extremamente importantes que a Terra manda, não é só para o Brasil, não, é para o mundo todo. Mas, claro, para o Brasil, nesse momento, é o nosso tempo. É o nosso tempo de refletir profundamente sobre isso. Por acaso ou não, o Brasil é uma das maiores áreas preservadas ainda da natureza, da Terra, né? Portanto, nós temos responsabilidade sobre tudo isso. Não é que nós somos a solução, mas nós temos responsabilidade. Eu sei que isso é um assunto muito controverso. Eu sei que os capitalistas puros, desenfreados, não gostam de ouvir essas coisas. Porque o comentário que vem é assim, mas os países ricos já fizeram todo o estrago. Agora nós temos que abrir mão da natureza, mas enquanto eles destruíram tudo há tantas décadas, também vivemos as consequências disso. Sim, eu entendo isso que está sendo dito. Mas se a gente pensa desse jeito, também nós não estamos fazendo a nossa parte, nós também não estamos entendendo da nossa responsabilidade, ou nós estamos justificando que, porque alguém errou, eu também devo errar, ou porque alguém fez algo e se beneficiou com isso, agora é minha vez de me beneficiar, mesmo que isso traga péssimas consequências. Não,
todos nós temos responsabilidades, cada um no seu tempo, da sua forma e no seu contexto. Então, assim, a minha mensagem para tudo isso existe um ditado, né, oriental que diz: não existe a possibilidade de uma borboleta bater as asas no Ocidente sem que isso se reverbere aqui no Ocidente. Portanto, tudo é absolutamente conectado. Nesse momento, nós estamos com os corações doloridos de ver nossos irmãos aqui tão próximos vivendo tudo isso. Outras épocas, outros povos. Veja lá nas guerras, veja na pandemia quantas pessoas se perderam. Portanto, eu acredito que tudo isso, antes de mais nada, claro, além de pedir a ajuda de todos para essa situação de emergência lá do Sul, mas eu vejo como esse momento como um momento de muita reflexão, aonde a gente tem a possibilidade de viver um amor maior, não só pelas pessoas, pela natureza, pela vida, e sair de um amor egoísta, onde a gente só pensa na gente, no nosso interesse e nas nossas necessidades. Eu não consigo não olhar para esse momento como um chamado para que a gente vivencie o amor maior. Amor maior esse que inclui não só as pessoas, mas inclui a natureza, inclui o meio ambiente, inclui essa percepção de que não é um amor só pela minha família, ou pelo meu estado, ou pelo Brasil, mas é um amor maior pelo mundo. E que a gente possa olhar para tudo isso com amor. E que a gente possa não só atender às necessidades de urgência desse povo nesse momento, com doações, com disposição de trabalho, com tudo mais, mas que a gente amplie esse nosso amor, que saia de um amor pequeno, estreito, limitado, e que nós olhemos para a vida, para tudo, com esse amor maior, que parece que é isso que a humanidade está precisando. Parece que é isso que a Terra está pedindo para todos nós, que a gente olhe com amor para ela. Essa que nos abriga, essa que acolhe o ser humano, essa que vem recebendo a humanidade e que muitas vezes não reconhece que a Terra é uma casa de todos nós. É a nossa casa. A Terra é aquela família, aquele organismo que permite a vida. E, portanto, nós somos a manifestação dessa vida através todas essas dimensões, né? Do oxigênio que respiramos e daquilo que nós comemos, que vem da Terra. Portanto, nós somos a união disso tudo. Oxalá a gente faça algo bom disso tudo. E, como eu disse, isso é algo para ser feito em muitas dimensões. É isso que eu observo quando a gente olha sistemicamente para tudo isso que todos nós estamos vivendo. Isso afeta o mundo, não só o Brasil, e infelizmente, nesse momento, o pessoal do Sul, por comunidade de destino, estão vivendo consequências tão dramáticas de desequilíbrios tão profundos da natureza. Bom, era isso que eu queria compartilhar nesse momento. Eu devolvo a palavra para o Inácio. Muito obrigado, Inácio, de nos unir aqui e poder compartilhar, ouvir e trocar. Muito obrigado, querido. Renata, a gente que agradece. E é tão bom nesse momento a gente ouvir palavras tão sábias, palavras com certeza que podem fazer muita coisa. Gente, eu coloquei aqui já no chat o link de um grupo e a gente já criou um grupo SOS Rio Grande do Sul, no qual eu peço que todos ingressem lá e a gente vai discutir com todos. Aqui é um evento aberto, é de todas as entidades, é de todo mundo, não é um exclusivo só do IBCF ou só de uma instituição. E a gente está aberto para poder unir as pessoas. Então,
O Renato com toda a sapiência e a gente tentando fazer essa engenharia de ajudar o próximo de uma maneira mais organizada. Então, eu acredito que isso foi tema do primeiro congresso de BCF, Juntos Somos Mais Fortes. Aqui nada daria certo se fosse sozinho, se fosse uma pessoa. Então, como a gente já está bem adiantado na hora, mas eu acho que é um momento ímpar, eu não vou abrir para depoimentos, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa ao Renato, fazer algum depoimento rápido, levante a mão eletrônica, por gentileza, e eu vou propor que a gente não estenda mais do que 15 minutos. Então, até as 20h15, e daí eu acho que dá tempo da gente poder refletir em tudo isso. Essa live vai ficar gravada. Eu estou vendo um monte de gente se disponibilizando a trabalhar. Coloque lá no grupo quem está se disponibilizando, para quê, e a gente vai ver de que maneira a gente organiza isso. E com certeza é muito trabalho, gente. A gente só está aqui hoje dando um passo, o primeiro passo. Daniele, fique à vontade. Boa noite. Eu li agora eu não me lembro quem foi foi um guru do Oriente que dizia assim: o feminino, ele não é um gênero, ele é uma dimensão. E o que eu, no meu sentir nesse momento, em ressonância com tudo que está acontecendo, é como se toda a vida, toda a face feminina da vida, ela estivesse nos convidando a nós entrarmos em contato com esse feminino dentro de nós, e para honrar esse feminino, todos os femininos fora de nós, principalmente, né, a terra, que é a nossa mãe, e viver realmente em sintonia, em respeito, em honra, né, a esse lugar de filhos, esse lugar de irmãos, e permitir que no momento de uma tragédia como essa também venham e brotem valores femininos dentro de nós, que é o do cuidar, que é o do empatizar, que é o do se solidarizar. Então, é isso que. E também todas essas águas, né? Essas águas, essas emoções transbordando, que nos faz refletir tudo aquilo que a gente tem engolido e tem nos violentado em todos os aspectos da nossa vida, e o quanto nossas emoções também estão aí transbordando, dizendo chega em vários aspectos. Era só isso que eu queria trazer de reflexão e ter o complemento do professor Renato nesse sentido. Renato? Obrigado. Dani, muito obrigado. Eliana Tessitori agora, professor. Sim. Eliane? Pode Oi, falar, Eliane. Eliana. Oi, boa noite a todos nesse importante momento aqui de encontro e de conexão, porque essa é a palavra que mais caiu forte para mim, que é a desconexão. E eu penso se não haveria nenhuma sugestão da gente ter numa outra reunião, um momento, ou de uma constelação aqui entre nós, ou de algum exercício sistêmico, para olhar para isso, porque a gente está desconectado mesmo. A tecnologia mesmo, o evento da televisão, já começou uma desconexão do homem com a natureza. Na época que houve a primeira abóbada de um templo, também houve uma desconexão do homem. Na época que surgiu a agricultura, o homem era conectado à natureza. O homem, todos nós, né? E isso é algo que eu vejo muito e que me dá uma aflição, porque a gente vê, e nós aqui, por exemplo, com a consciência que a gente tem, como que a gente pode colaborar e fazer um trabalho efetivo mesmo, além de todas as doações, mas um trabalho entre nós, de olhar melhor e talvez atuar nesse campo. O
que você acha, Renato? Você acha que seria possível? Ou isso inspira, pode inspirar alguma coisa? É, Elaine, o que você coloca é sim algo importante. É, sim, é possível olhar para tudo isso dentro de outra dimensão e, e fazer movimentos em relação a tudo isso. Eu acredito que muitas pessoas, muitos consteladores já estão fazendo isso, né? Constelando e cada um dentro das suas experiências e perspectivas já vem trabalhando temas tão importantes nesse campo coletivo. E quiçá, talvez tudo isso já seja consequência dessa nova consciência, aonde as crises elas vêm exatamente para acelerar um processo de reflexão. Se por um lado a Terra está gritando, ela não está gritando à toa, ela está gritando porque chegou um tempo de mudanças e de novas necessidades. Então, sim, isso seria um movimento possível e acredito que muitas pessoas já estão até fazendo isso, constelando questões relativas a isso, e todo mundo pode estar contribuindo de alguma forma. Então, é possível nós fazermos algo aqui de forma coletiva e criar um grupo ou convidá-los para um movimento acerca disso? Sim, é totalmente possível. É totalmente possível e vejo até mesmo indicação. Então, isso é uma ideia importante, Eliane, e sim, nós devemos considerar tudo isso. Obrigado pela Que ideia, ela bom. é importante. Eu pensei entre nós mesmo, né? Porque a questão não é mais eu ou ele, Isso, somos nós, né? E como exatamente. estamos Não é hora aqui, mais do individual, é coletivo. então, estamos aqui toda semana, então já tem uma egrégora entre Sim, nós, que é grande, que eu acho que abarca muitos de nós, assim, nos seus trabalhos, eu com os meus grupos, o outro com os outros grupos, mas aqui é isso. Obrigado também muito por tudo, obrigado. viu? Eduardo Sequinel, professor. Ok, Boa noite a todos. Mestre, é interessante os sentimentos, porque eu sou porto-alegrense, optei pelo Nordeste, e até as notícias do meu pai, eu fiquei louco, né? E interessante também, nós estamos numa época de construção e derrubada de muros. E o que reteu a enchente foi o Muro da Mauá, que muitos paisagistas queriam derrubar e não queriam derrubar. Então, é essa questão, né? Qual o muro adequado e qual o momento adequado para os nossos muros da vida? É só isso que eu trago e agradecimento a todos que mandaram WhatsApp, todos que mandaram Instagram. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Ô, gente, ó, só corroborando, a gente criou o grupo, ainda a gente vai organizar esse grupo, tá? Então, por enquanto, só integrem o grupo, porque senão começa a vir um monte de mensagem e a gente se perde. Então, eu vou pedir algumas pessoas para ajudarem a organizar. Quem é psicólogo, o que pode ser ajudado, ok? Então, só entrem no grupo nessa primeira etapa e amanhã a gente vai organizar isso. Bom, gente, já que não tem mais nenhuma mãozinha levantada, levantou a Luciana, bora lá. Vamos fazer o seguinte, Luciana vai ser o encerramento do bate-papo de hoje, Não, ok? Bora. Quem falou não? perfeito. A Mel, É, Marlene. Então, levanta a mãozinha aí, Marlene, a eletrônica. tá. Pode ir, Boa noite a Luciana. todos. Eu sou de Porto Alegre, também sou terapeuta integrativa, sou consteladora. Nós estamos fazendo um movimento muito grande, estamos recebendo muitas doações, muito apoio. Mas o que eu estou sentindo? Isso vai levar muito tempo,
Então, se este grupo ou outros grupos puderem focar a longo prazo, a médio e a longo prazo, nas suas doações, nos seus apoios, vai ser o melhor, porque nós estamos recebendo muito agora, nós estamos com uma deficiência para poder se organizar, no sentido que é civil com civil. Então, nós precisamos de liderança, organizações das roupas, dos alimentos, mas isso é agora. Mas quando as águas baixarem, né, e quando nós vermos exatamente o que foi destruído, aí nós vamos precisar de muito mais ajuda. Então, é uma questão assim, exatamente de organizações, de planejamento. Não precisamos ter pressa, porque o mais desafiador vai ser mais adiante, não neste momento. Perfeito, Luciana. Agradeço muito por essa oportunidade. Obrigado. E o planejamento é esse, de longo prazo, que o curto prazo, pelo jeito, já tem muita gente ajudando, mas depois que a poeira e a água baixar, que as coisas vão ser necessárias. Então, é muito importante essa união de todos vocês aqui. Não é só a gente, vocês também. E obrigado, Luciana, pela a sua compreensão e pela sua ajuda também no que você está fazendo aí. Tá certo. Marlene, muito obrigada. bora lá, Marlene. Oi, na verdade é uma dúvida aqui. Colocaram um link para a gente entrar no grupo, mas quando eu entro no grupo que chama Encontros de Constelação Familiar. Isso é uma comunidade. Se você clicar lá embaixo, tem grupos, tem 3 grupos. Aí você acha Não, ele não ele entra no grupo já, direto. Você já está na comunidade, querida? Não, Relaxa acho que não. amanhã, se você recebeu, se você está no Encontros, que era onde você recebeu o link de hoje, amanhã a gente vai orientar direitinho. Fica tranquila que todo mundo vai ser incluído. Ninguém vai ser excluído aqui. Tá bom, obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigado, professor Renato. Agora a gente encerra com a Rosane, ok? Rosane, bora lá. Tá fechado o seu microfone. Boa noite a todos. Eu achei interessante essa proposta de trabalho em grupo, de formação de consciência, onde a gente precisa, entre nós, também formar a consciência, né? Porque a gente também nós não somos deuses, nós não somos acima do bem e do mal, nós somos população também, só a gente não está junto lá na água. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer a partir de agora já, é uma sugestão que eu tenho, é produzir menos lixo. Porque a gente fala assim, não, a gente vai fazer lixo, a gente joga no lixo, a gente joga fora. Fora, eu tenho uma pergunta, fora é onde? Aonde é o fora? Então, aonde que eu posso, a partir de agora já, colaborar com a natureza, é produzir menos lixo, e até mesmo essas pessoas que estão ali na frente de apoio, tudo, como as doações estão bastante, todo mundo está doando, então está infestando doações, assim, como conseguir fazer o gerenciamento dessas doações sem produzir tanto lixo? Porque a natureza destruiu e moeu muitas árvores, muitas casas, muitas pontes, e isso está tudo ali misturado. Então, assim, como eu posso, na minha casa, no meu dia a dia, produzir menos lixo? Essa é a minha sugestão. Perfeito, Rosane. Uma excelente colocação. Se cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser bem melhor e com certeza o meio ambiente agradece. Gente, eu acho que ficamos por aqui. Foi maravilhoso esse encontro de hoje. E eu falo de uma maneira simples. A gente reuniu quase 400 pessoas, a gente só deu um passo. É um primeiro passo e a gente vê que essa necessidade de ajuda a médio e longo prazo, ela é a mais importante. E o que a gente passou na pandemia, gente? O reflexo depois de anos veio. Então, o que acontece é que a gente precisa, quem puder,
fazer algo, a gente vai organizar. Então, o nosso objetivo é ajudar vocês a se organizarem, porque cada um individualmente fica mais difícil, e todos nós juntos a gente consegue fazer algo muito melhor para todo mundo. Renato, está com você para o encerramento, palavras finais, e muito obrigado pela noite de hoje. Inácio, eu só gostaria de agradecer a todos. Eu acho que no momento em que a gente aqui se une, em termos de um tema que toca a todos que estiveram aqui presentes, estamos criando um campo de consciência e também um campo de amor. Eu sei que parece algo muito sutil e esotérico, mas é assim que os movimentos de curas acontecem, quando nós olhamos para algo por uma outra perspectiva. E aqui nós estamos olhando por um amor, não só para o povo do Sul, mas por um amor maior, mais amplo, para a Terra, para a natureza, como a colega falou. Se cada um produz um pouco menos de lixo, se cada um economiza água, cada um está fazendo a sua parte. E quando a humanidade faz a sua parte, é claro que isso traz reflexo, é claro que isso traz movimentos novos de consciência. Então, o que eu posso dizer é que eu fico feliz que a gente pôde estar aqui, em algumas centenas de pessoas, e com isso criarmos, todos interessados em ver de que forma cada um pode contribuir. E todos nós contribuímos, e de muitas formas. E saber que essa contribuição, que embora pareça ser pequena, ela tem um efeito profundo em tudo aquilo que está ao nosso meio e ao nosso redor. Então, eu fico feliz de que a gente tenha podido estar aqui juntos, olhando para essa situação que é triste, mas que está a serviço de algo maior, não só para o Brasil, mas para toda a Terra, para a humanidade. Obrigado a todos. Boa noite, e a gente vai se comunicando pelo grupo, ok? Se alguém tiver dúvida, procura a gente. Até mais, até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Força, Rio Grande do Sul! Força!